A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Graças a Deus. Amados, estamos aqui reunidos neste domingo de manhã, dia 11 de dezembro, e estamos aí chegando ao final do ano, e sempre o Senhor nos enche da sua palavra. Eu quero agradecer a você que está pela internet aí, em algum momento, que você ouvir essa mensagem, que a graça e a verdade seja revelada ao seu coração, que você possa desfrutar com a sua família a riqueza da graça de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, irmãos, sobre o nosso futuro. O futuro vitorioso. Irmãos, futuro é uma coisa que incomoda muita gente, que causa ansiedade nas pessoas. E hoje o Senhor vai falar para nós sobre a importância de nós compreendermos que o nosso futuro é 100% vitorioso. Você vai sair daqui com uma paz tremenda no coração, tranquilo, certo. Você vai adentrar o próximo ano com essa certeza, porque quem garante é poderoso para cumprir. É o nosso Deus. Olha o que diz em Êxodo capítulo 13, versículo 14. Palavra maravilhosa, irmãos. Diz assim: e quando teu filho te perguntar lá no futuro, dizendo, o que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mãos fortes do Egito, da casa da servidão. O Senhor nos tirou da escravidão, da derrota, do fracasso. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente e os que vão ouvir pela internet. Pai, obrigado, Jesus. Para nós é um privilégio enorme poder ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Poder estar reunidos com os irmãos e poder estudar a Tua palavra. Jesus, nós estamos certos de que o Senhor sempre tem uma palavra de direção para as nossas vidas. Lá fora, as pessoas estão desesperadas, perdidas, sem direção. Mas em Ti nós temos a luz que precisamos para caminhar em passos certos, seguros, aqui nessa terra. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Fala conosco de forma profunda, lá no íntimo do nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam trabalhados por Ti, pelo Teu Espírito. Que nós possamos, ao final deste culto, desta palavra ministrada, nós possamos nos sentir melhores do que nós entramos, mais fortalecidos, encorajados, alicerçados nas Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, amados? Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém, amados? Futuro vitorioso. Você sabe que nós temos todos uma tendência muito grande de se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não é assim, irmãos? Nós temos uma tendência. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou? Como é que vai ser a minha situação, a minha vida, a vida financeira, os negócios, a minha família? Como é que vai ser meus filhos? Quem já pensou em algum momento dessa forma? É natural. A gente pensa. Mas existe muitas pessoas
pessoas que pensam tanto e ficam tão preocupadas e tão ansiosas que chegam a adoecer, que chegam a se paralisar no presente, não conseguem avançar de tanta ansiedade e preocupação com relação ao futuro. E eu vou te mostrar hoje na Bíblia que Deus sempre falou com relação ao nosso futuro. Ele sempre está, desde a velha aliança, na nova aliança, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus sempre direciona o teu povo dizendo: olha, o teu futuro está garantido. Por que Deus faz isso? Ele faz isso porque Ele é um Pai. Ele faz isso porque Ele sabe da nossa estrutura que é fraca, frágil, e que os nossos pensamentos muitas vezes se turbam, os nossos corações se turbam com as coisas que os nossos olhos veem nessa terra. Então eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre... Muitos estão cheios de incertezas, inseguranças e muitas dúvidas com relação ao futuro. Você vê isso aí? Olha, eu tenho visto isso aí, irmãos. Eu me relaciono com alguns pequenos empresários. A incerteza, uma coisa que dá até um mal-estar às pessoas. A insegurança, né? As dúvidas com relação ao futuro, com relação ao próximo ano, com relação aos próximos anos, e as pessoas são tomadas por essa incerteza. Isso porque a vida dessas pessoas que vivem inseguras, incertas, não está fundamentada na fé em Cristo. Aquela fé que nos torna invencíveis e poderosos em Cristo. Então todos nós somos seres humanos e temos uma certa preocupação com o futuro. Mas nós não podemos colocar essa preocupação e essa ansiedade acima da nossa fé. Porque quem tem a sua vida pautada nas promessas do Senhor, quem vive fundamentado na fé verdadeira em Cristo, por mais que bata um sentimento ou um pensamento de preocupação, mas a pessoa tem reação positiva, uma reação gloriosa, uma reação de fé, quando os pensamentos e os sentimentos vêm sobre a sua vida. Então, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2:5 sobre a nossa fé em Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a fé do povo de Deus não se apoia na sabedoria humana. Não é verdade, irmãos? O Brasil está desesperado, os empresários, os investidores, né? Quando eles olham a sabedoria humana de um governo e para de outro governo, e quando eles comparam o ministro da economia, que é um dos melhores ministros de economia do mundo, respeitado no mundo inteiro, para um que não entende nada de economia, nada. E aí, os investidores olham para essa situação e dizem: vai degringolar o negócio, cara, vai ficar, o negócio vai, sabe? Então assim, humanamente dizendo é isso mesmo, mas nós não apoiamos a nossa vida em sabedoria humana. A nossa vida e a nossa família está apoiada em Cristo, na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. Portanto, nós não vamos temer. Percebe? Percebe a diferença entre nós que temos a fé em Cristo, essa fé fundamentada na palavra, entre os que não possuem? Porque os que não possuem estão esperando razões humanas, de sabedorias humanas, para poderem se motivarem, para poderem ser encorajados. Mas nós não. Nós cremos que Deus está no controle nos mínimos detalhes desse universo. Ele reina, Ele conduz. E você vai ver que mesmo quando nós estamos dentro de um plano perfeito de Deus, e às vezes temos que atravessar um deserto, mesmo quando temos que atravessar um deserto,
o Senhor garante que lá no deserto Ele vai sustentar a nossa vida. Então o nosso futuro, ele está totalmente marcado, carimbado por Deus, para ser vitorioso no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então olha só o que diz: Deus sempre passou segurança ao seu povo. Você sabia disso? Deus nunca passou insegurança, Ele sempre passou segurança para o seu povo com relação ao futuro. Ele nunca semeou aos corações de seus filhos medo, insegurança e incerteza, mas sempre a confiança e a certeza de um futuro vitorioso. Procura na Bíblia algum lugar Deus semeando uma palavrinha assim meio, não sei não, pode ser, quem sabe. Procura alguma palavra de medo que Deus semeou em algum dos corações do povo de Israel na velha aliança, depois no novo. Veio Jesus falando com os discípulos, vê se ele gerava alguma insegurança com relação ao futuro. Nunca ele fez isso. A Bíblia nunca retrata Deus gerando insegurança, medo, incertezas para o seu povo. Nunca. Então toda voz, olha, escute isso e guarde para sempre, toda voz que vem trazendo, carregada de insegurança, de incertezas e de medo, não é Deus. E se não é Deus, quem aqui é a ovelha? Amém. Você é a ovelha? A ovelha ouve a voz de quem? Deus. Só do seu bom pastor. Então qualquer voz que vir trazer insegurança, incerteza, medo, você tem que falar: isso não é de Deus. E eu não estou aqui para ficar ouvindo a voz que não é de Deus. Eu só estou aqui para ouvir a voz do meu Senhor. Eu sou ovelha. Ovelha não ouve a voz do lobo. Ela só ouve a voz do seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você tem que ouvir a voz de Deus. E Deus nunca, nem quando nós erramos, irmãos, mas nem quando nós erramos, Deus ele nos amedronta. Ele não precisa disso. É ridículo um Deus tão poderoso ficar amedrontando criaturas de barro. Sério mesmo? É ridículo isso. Ele não faz isso. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos açoita, mas com amor. Mas Ele não amedronta, não dá insegurança e não dá medo. Então, olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 3, 25 e 26. O Senhor dizendo, olha como é que Deus fala o tempo todo. Ele fala: não temas o pavor repentino. Não temas. Existe um pavor repentino que às vezes vem sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as famílias. Ele: quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Então, glória a Deus. A Covid foi um pavor repentino que veio, né, irmãos? As trevas cobriram a terra, repetindo. E o que foi que Deus disse o tempo todo durante o tempo da Covid para nós? Não tenha medo. Não temas. O Senhor não quer que o seu povo, se amedronta diante das coisas que vão vir. E pode ter certeza, irmão, 2023 terá tribulações, lutas, aflições, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós veremos tribulações e aflições, e embate, lutas e guerras, mas nós fomos feitos para a vitória. Diga amém, amados. Para a vitória. Então o Senhor está dizendo, Ele diz o tempo todo: eu não quero que você tenha pavor, medo repentino daquilo que vai vir repentinamente. Eu não quero que você tenha desesperança, mas que você tenha esperança no seu coração, na sua mente, na sua vida. Você quer mais? Olha o que diz ainda mais aqui, Salmos 91, muito conhecido de todo o povo de Deus. 91, 5 ao 7. O Senhor diz: não terás medo do terror. Irmãos, isso aqui não é uma sugestão de Deus, isso aqui é uma ordenança, não é para ter medo. Não é para ter. O Senhor não quer ver o seu povo com medo de nada. No sentido da paralisação. Você e eu, nós somos seres humanos, nós temos um medo como ser humano. Você tem medo de entrar numa água, numa corrente. É normal, essas coisas existem, isso é bom para nos proteger. Mas o medo aqui que o Senhor está dizendo é aquele medo que te paralisa, que te faz você perder o sono, que te faz você ficar
sem ação. Não, agora eu não vou mais abrir a minha empresa, eu não vou mais fazer, eu não vou mais conquistar, eu não vou fazer, porque agora, sabe como? Não, Deus não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha coragem, tenha fé nele. Ele diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Então existem coisas noturnas, tem coisas terríveis e tem coisas terríveis de dia, e Deus diz: ó, é guerra dia e noite. Não tenha medo. Não tenha medo. Acredita que Deus está no controle, que Ele protege as nossas vidas. Ele diz: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Então ele está dizendo aqui que é uma situação caótica nesse mundo. E é assim mesmo, né, irmão? Não é assim? Todo ano tem um vírus novo, uma doença nova, estão falando aí já para poder voltar, passaporte sanitário de novo, é uma série de coisas que o mundo está vivendo aí, e essa situação toda aí, caótica. Obrigando as pessoas a vacinarem, e a vacina não está resolvendo. As pessoas que estão vacinadas são as que estão pegando cada vez mais um problema. Tudo bem, ciência está aí, respeitamos, mas a própria ciência está dividida, porque o que tem de cientistas também que não... Então você vê, são pestes, mortandades, que está assolando, que está assombrando as pessoas. Sabe qual que é a atitude que nós temos que ter diante da vida e de Deus? A minha vida está nas mãos do Senhor. Amém. Amém, irmão? Meu querido, já falei isso aqui algumas dezenas de vezes. Deixa eu falar de novo. Você não vai antes que o Senhor permita que você vá. Antes que o seu dia estabeleça, chega. Você só vai a hora que a sua missão estiver cumprida e que Deus falar: é agora. E aí você pode ter o melhor médico, a melhor equipe médica, o melhor hospital, o melhor aparelho. Deus falar: não, é agora. Você vai. Mas também, se você não chegar no momento certo, você também não vai. Amém? Quem crê assim? Amado, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Você não tem que ficar apavorado e paralisado. Então não é para ter medo da mortandade, das pestes, do terror da noite, do dia. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado. Nós estamos vendo isso acontecer. 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Oh, glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. A gente tem visto aí, irmãos. Glória a Deus. Quantos que não morreram, que não, nesse período tenebroso que foi aí, da pandemia. E nós aqui estamos aqui, irmãos, dançando, batendo palmo, glorificando a Deus, feliz da vida. E alguém diz: mas esse povo é doido. Não é não, esse povo confia em Deus, esse povo acredita na palavra de Deus, esse povo é feliz, tem o Espírito Santo de Deus, esse povo tem fé, esse povo acredita em Deus. É diferente. Então essa tem que ser a nossa atitude, irmãos, constantemente. Você sabe que quando a gente vive dessa forma, a gente exala uma luz, uma energia. A física quântica fala isso, mas a Bíblia fala isso há milhares de anos. Você exala uma energia poderosa. Viu, Davi, moleque, rapazinho novo, chegou no meio do povo de Israel lá, e o povo de Israel sendo afrontado, o gigante: eu sou. Davi chegou com uma energia boa, poderosa, uma fé, uma confiança em Deus. Falou: vou cortar sua cabeça, grandão, e vou dar para os animais comer, rapaz. Sabe? Aí o exército ficou: mas que é esse cara? Como é que é esse negócio? E ele: não, eu vou fazer, o Senhor é comigo, eu vou arrancar sua cabeça. Então essa atitude diante da vida, sabe, de você gera uma energia, exala um perfume glorioso que atravessa gerações inteiras. Eu quero que os meus filhos contem para os meus netos a fé que eu vivi a vida aqui. Para o seu avô era guerreiro, valente, confiava em Deus, e ele não abria a mão e atravessava tudo. Eu quero isso. Você também quer? Você também quer que os seus netos fiquem sabendo que você viveu uma vida de fé nessa terra, de confiança em Deus? É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. É assim que
tem que ser a nossa vida. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, que exploda o mundo, você tem que dizer: maior é o que está comigo do que o que está nesse mundo. Aleluia. É assim que tem que ser a nossa vida. Foi assim a vida dos nossos apóstolos, dos nossos pais na fé, dos patriarcas. Foi assim a vida de Jesus, irmãos. Ele é o maior exemplo para nós, como é que se vive nessa terra. Então vai. Deus deseja que seu povo tenha plena convicção que os seus planos futuros para a nossa vida e família são vitoriosos e gloriosos. Irmão, Deus não quer que você tenha dúvida daquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Ele quer que você tenha plena convicção. Cheio, você tem que dizer: não, os planos de Deus têm que se cumprir na minha vida. Essa tem que ser a nossa confiança. Ele não quer que você fique: não, mas sabe o que é? Não sei, porque o problema ali. Não. Deus quer, não. A palavra do Senhor diz, a promessa de Deus diz. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei que os pensamentos que tem a vosso respeito, olha só, diz o Senhor, pensamento de doença, de pereba, de covid, de tudo quanto é coisa. É isso que Deus tem para você e para mim? Não! Ele diz: os pensamentos que eu tenho é de paz e não de mal, para vos dar o fim fracassado, é isso? O fim que escolheres, o fim vitorioso. Você pensa que Deus fica pensando a nosso respeito? Porque os meus filhinhos, os coitadinhos, doentinhos, os fraquinhos, os coitadinhos. Você acha que é assim que Deus pensa a respeito de mim e de você? Nós somos os guerreiros de Deus na terra, irmãos. Tanto é que nós somos guerreiros que Paulo diz que nós temos que se armar com a armadura do quê? De Deus, a armadura de Deus. Deus tem uma armadura. A armadura é para quem que é? É para qualquer um? Qualquer um põe uma armadura? Não, a armadura é para guerreiro, valente. Nós estamos aqui para guerrear mesmo. E Jesus não nos iludiu, os apóstolos também não, os profetas também não. E eu não vou te iludir. Aqui é guerra, meu irmão. É guerra. É guerra contra as doenças, guerras contra as situações financeiras, guerra contra a corrupção, guerra contra as mentiras. É guerra. E nós vamos guerrear essa guerra no Senhor Jesus. Amém, amados? Mas a vitória é nossa. Não existe mar de flores. Não, com Jesus é tudo mar de flores. É nada. O negócio pega, meu queridão. O negócio pega. Porque com Jesus é guerra. Então, olha aqui, o pensamento que Deus tem a nosso respeito é pensamento de bem e não de mal. Você já parou para poder analisar? E aí, olha só, Deus pensa coisa boa a nosso respeito e de repente a gente se pega pensando coisa ruim. E Deus fala: não estou entendendo, né? E eu só tenho coisa boa para ele, para ela. Só penso coisa boa para ele, mas está pensando coisa ruim. E aí, por isso que diz a palavra do Senhor, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, irmãos, para que tenhamos a certeza de um futuro vitorioso. Em 5 minutos conversando com uma pessoa, você percebe se ela tem fé, se ela confia em Deus, se ela confia nas promessas ou não, se ela tem uma ideia de um futuro vitorioso ou não. 5 minutos. A pessoa começou a reclamar disso, da vida, porque eu não sei, porque o governo já não tem. É assim. Então nós temos que alinhar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, a nossa mente foi feita para ser uma mente de... E Cristo pensava que jeito? Coitadinho de mim, estão levando eu para a cruz. Está judiando de mim. Sabe? É isso, sim, esse sentimento de piedade. É isso que ele pensava? O que vai acontecer comigo amanhã? É assim que ele pensava? Não. Ele não pensava assim. E a nossa mente é uma mente de Cristo, uma mente do Cristo ressuscitado, inclusive, glorioso, que não se deixa levar pela circunstância da vida, dos problemas. Então, olha o que diz a palavra, para que todos nós possamos alinhar os nossos pensamentos. Isaías 55:9, o Senhor dizendo:
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus dizendo para o povo de Israel, que estava se vendo como um gafanhoto, né? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amado, Deus é o nosso Pai. E qual é o pai que ama o filho, que pensa só coisa ruim para os filhos? Que fala, mãe, por que nós, como filho de Deus, vamos ficar pensando coisa ruim para a nossa vida? Não vamos pensar, o nosso pensamento tem que ser ocupado com coisas boas. Por que você tem que esperar coisas boas em 2023, apesar das lutas que vamos travar em 2023? Porque o Senhor pensa as coisas boas para nossas vidas. Ele não pensa coisa ruim. Você que é pai, você pensa coisa ruim para os seus filhos? Não pensa. E olha que nós somos pais, seres humanos, cheios de falhas. Agora, vamos falar de um Deus que é amor. Deus é amor. A essência do amor é Deus. E Ele diz, os meus pensamentos são melhores e mais altos do que os vossos pensamentos. Então alinha aí os teus pensamentos com os meus, porque eu não quero você pensando coisa errada para você não. Nem para você, nem para a tua família. Olha o que diz. Vamos lá. Agora, o que esperar para o futuro, irmãos? Eu quero agora a sua participação. Vamos ver quem está esperando. O que você está esperando para 2023, para 2024, para 2025? O que você está esperando para a tua vida e para a tua família? Vamos lá. Fala, pode ser usado. Bênção. Paz. Quer ser uma pessoa melhor. Quer ser uma pessoa melhor. Vitória. Está vendo? Esperança. Mas você tem que ser mais específico, irmãos. Deus quer que você espere algo mais específico. Deus quer que você olhe e fale assim, olha, 2023... eu quero fazer essa obra aqui, ó, que eu até hoje não fiz, eu quero realizar isso aqui. Amém, irmãos? Amém. E Deus vai habilitar suas mãos, habilitar os seus pensamentos, a sua vida, para que você realize algo que você ainda nunca fez, mas que os pensamentos do Senhor são mais altos. Nós não podemos fazer das nossas vidas uma vida apenas animal. Sabe qual que é a vida animal? Comer, beber, dormir, ter relações sexuais com o seu marido ou com a sua mulher e morrer. Percebe isso? A nossa vida tem que ser algo mais do que isso. Nós viemos aqui para deixar a nossa marca aqui no universo. Amém, irmãos? Amém. Jesus deixou a dele, dividiu a história. O apóstolo Paulo deixou a dele. Os apóstolos todos deixaram a marca deles em Cristo aqui nessa terra. Nós temos que deixar a nossa. Amém. A nossa marca tem que ficar nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações, em todo o círculo em que nós fazemos parte, amigos, parentes, familiares. Nós temos que deixar uma marca poderosa na vida de todos. E você tem que desejar isso na tua vida. É os pensamentos de Deus para nós. Então vamos ver, primeiro aqui, vamos lá. Primeiro item, provisão total de Deus, irmãos. Você tem que esperar. Sim ou não? Já ouviu falar daquela coisa de insegurança alimentar? Já viu isso não? Fala muito, né? Bonito, né? A palavra insegurança alimentar. Tem 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Alguém perguntou para você se você tinha insegurança alimentar? É uns negócios que o pessoal inventa aí, irmão, que é muita mentira, é um negócio meio macabro, um negócio meio esquisito. Insegurança alimentar. Nós não podemos ter isso, jamais, irmão. Isso tem que ser um negócio distante
a milhares de quilômetros longe dos nossos pensamentos. Porque a nossa esperança tem que ser sempre a provisão de Deus na nossa vida. Amém. Olha o que diz Neemias 9:21. De tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Pergunta isso para um médico, para um biólogo, um profissional da área de saúde, se é possível você andar 40 anos no deserto e o pé não inchar, nem as roupas envelhecer. A turma comia do bom e do melhor no deserto, irmão. No deserto não tem nada, meu querido. É ou não é? E diz que Deus sustentou o povo de Israel. Olha, eu e o povo de Israel vivia na murmuração, irmãos. Diferente de nós, não murmuramos com Deus. É ou não é? Nós agradecemos o Senhor todo dia por tudo. O povo de Israel murmurava. E mesmo murmurando, Deus ainda sustentou 40 anos aquele povo no deserto. Não faltou nada a eles. No deserto, irmãos, não faltou nada, nem roupa, nem comida. E até saúde eles tiveram no meio do deserto. A pergunta que eu te faço é: esse Deus aqui mudou? Ah, pastor, mas está vindo um deserto aí. Está vindo um deserto? Tá bom, irmão, mas no deserto o Senhor sustenta a nossa vida. Ele sustentou o povo de Israel. Fica tranquilo. Glória a Deus. No deserto Ele faz a água brotar da rocha. No deserto Ele faz a comida descer como um maná do céu. Ele é Deus, Ele não está sujeito às leis físicas. Ele é o Senhor da vida. Ele faz o que quer. As portas vão se abrir, provisões vão chegar. Então essa tem que ser a nossa certeza do futuro. Você tem que passar isso para os seus parentes, irmãos. O que você passa para as pessoas que estão ao teu redor? Insegurança ou segurança? Isso é importante. Provisão você tem que receber. Olha só o que diz ainda a respeito da provisão, Salmo 105:37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Uau! 3 milhões de pessoas. Recebe para a tua vida um futuro com saúde, um futuro com provisão. Aquilo que você tem vontade de comer, você poder sentar e comer com a sua família. É glorioso ou não? Você não vai levar nada dessa terra, vai ficar tudo aí, nem o seu corpo vai ficar tudo aqui. Nu viemos, nu voltaremos. Tudo que nós conquistarmos, que o Senhor nos entregarmos nessa terra, é para ser desfrutado aqui. O Senhor quer que você tenha essa esperança, convicção no coração, provisão de Deus para mim e para minha família. Amém? Amém. E isso está afetando o coração de muita gente por causa dessas falácias, essas narrativas que têm sido semeadas aí. Milhões de pessoas com insegurança alimentar, e o povo fica tudo perturbado com esse negócio. A pessoa fala: hoje eu também estou inseguro com a questão da alimentação. E as pessoas vivem essas narrativas que têm sido anunciadas aí fora. E tem gente que está ficando gordo, tanto comer, irmãos. E diz que está com insegurança alimentar. É ou não é, irmão? Vai engordando. Insegurança alimentar. Segundo, proteção e livramento total de Deus, irmãos. O que é proteção, irmãos? Proteção é proteger você dos problemas e das tribulações? Não. O que é proteção, irmãos? Cuidado. E livramento? O que é livramento, irmãos? Está gostoso aqui dentro. Tem uns irmãos que estão cochilando. O que é livramento? O que é livramento, irmãos? Proteção. O Senhor não vai nos proteger de nós não termos que passar pelas tribulações e pelas lutas do dia a dia. Não. Ele vai permitir que nós passemos pelo deserto, pelas tribulações, pelas lutas, mas elas não vão nos destruir. Você crê nisso? Elas não vão nos destruir. Essa tem que ser a nossa confiança. É isso que você tem que esperar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 4:5.
E criara o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça. Ele está falando sobre o povo de Israel, que de dia, aquele sol escaldante do deserto de 50 graus, que torra tudo, o Senhor criou uma nuvem, uma fumacinha suave, o povo andar debaixo, tranquilo, sossegado, tem uma nuvem cobrindo, o sol está 50 graus, mas tem uma sombra gostosa, o Senhor vai... Estou no deserto, o Senhor está me livrando e protegendo, no meio do deserto, no meio da luta, no meio da tribulação. Aí ele diz, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, de dia, uma nuvem para cobri-lo do sol escaldante do deserto, à noite, o frio é terrível, chega a dar 50 graus negativo, 40 graus negativo no deserto, o negócio é assim. Então, à noite, o Senhor colocava um resplendor de fogo, uma coluna de fogo, para aquecer o povo. Então, o povo podia caminhar de dia e de noite. De dia e de noite. Estava no deserto, tem as tribulações da vida, tem as lutas, mas o Senhor vai te fazer caminhar de dia e de noite, porque Ele vai proteger e livrar a tua vida, e você vai atravessar do outro lado. Quem recebe? Amém, amém? Essa tem que ser a nossa convicção de esperança. Senhor, eu espero isso de Ti, para o meu futuro. Proteção, livramento. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai ficar um pouco triste. Não é, irmão? Às vezes você vai ficar um pouco decepcionado, meio frustrado, mas você vai sair do outro lado protegido e guardado no Senhor Jesus. Amém. Tem que ser isso que você tem que esperar para o teu futuro. Olha só o que diz aí em Êxodo, capítulo 14 e 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Olha a proteção. Não tema. Fica quieto, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, os inimigos que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Livramento, você recebe? O Senhor está dizendo: olha, fique tranquilo, não tenha medo, porque você tem os seus inimigos, você tem as suas tribulações, você tem as suas lutas, mas tem uma coisa: o Senhor trará livramento para a tua vida, para a tua família. Creia nisso, acredita. É isso que eu tenho que esperar para o futuro. Isso não aprende na faculdade. A faculdade não consegue injetar em você a força para você viver a vida. Eu sei que não. Muitas vezes, o ambiente universitário, eu tenho conversado com meu filho, o ambiente universitário é um ambiente de bolha. Um ambiente de bolha, você fica ali preso. E vai todo mundo seguindo aquele mesmo fluxo. E todo mundo moldado numa mentalidade quadrada. Sabia que é assim? Agora, com Deus não. Com Deus, não, peraí, levanta. Não tenha medo. Acredita, o livramento vai chegar na tua vida. Você tenha certeza que o seu futuro é um futuro de proteção, de livramento, de vitória. É isso que você tem que ter na tua vida. É isso que faz a diferença na vida. Terceiro e último. A vitória plena você tem que esperar no teu futuro, irmãos. Eu espero isso todo santo dia. Eu espero que 2023, irmãos, olha o que eu vou dizer para você. 2023 vai ser um ano excepcional, vai ser melhor do que 2022, 2021. Vai ser! Amém, irmão? Porque Deus é conosco. Você tem que esperar isso de Deus na tua vida. Amém. Enquanto um monte de gente está engavetando os projetos todos, empresários engavetando, cheio de dúvidas, cheio de insegurança, eu estou fazendo projetos, planos, porque o Senhor colocou no meu coração um sonho, e nós vamos realizar isso aqui. Aleluia. Esta tem que ser a nossa fé, no nome do Senhor. Vitória plena. Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 21 e 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Sim, você tem que fazer. Você tem que preparar. Estudar, batalhar. Você tem que preparar. Prepara o cavalo. Planejar um negócio. Vem aqui, vamos vir aqui. Faz alianças aqui, faz parcerias ali e tal. Você tem que preparar o cavalo para a vitória.
Mas você tem que saber de uma coisa: a vitória vem do Senhor. É dele que vem a nossa vitória. Não é da nossa força, da nossa estratégia, não, é do Senhor que vem essa vitória. E é essa vitória que você tem que esperar para o teu futuro. Amém, irmãos? Amém. Alguns anos atrás, eu reclamava muito com Deus, porque eu não via sempre pessoas novas entre nós. Eu parei com isso, porque eu entendi que existe uma palavra para um povo, e ponto. O meu desejo, irmão, é que a gente veja muitas pessoas que a gente ama aqui conosco, mas não adianta. O que eu espero sabe essas crianças todas que estão entre nós aqui, irmãos? Deus está preparando essas crianças para dar sequência ao trabalho que nós estamos fazendo. Glória a Deus. Não vai demorar muito, porque os anos passam voando. Você vai ver os meus netos aqui correndo aqui dentro. É assim que funciona a vida, irmãos. É assim. E aí o Senhor vai multiplicando com o próprio povo que está aqui dentro. Você vê a família do irmão William, que é uma bênção. Quase que vem um quarto, irmãos. A Paloma que não deixou, mas se não vinha. Família boa, abençoada, grande, irmão Janete, para poder multiplicar o negócio. Então assim, é bênção. E nós temos que ter essa mentalidade. O que o Senhor quiser acrescentar, Ele vai acrescentar. Mas eu espero para cada um de vocês essa vitória plena. Glória a Deus. Sua vida, irmãos, eu quero que você compartilhe. Vai acontecer, pode crer nisso. 2023 vamos ver. Deus é fiel. Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.